Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma entrevista com os diretores e diretoras e idealizadores e idealizadoras dos festivais de fotografia no Brasil. É uma parceria do Ateliê Oriente com o Instituto Nous. Hoje nós vamos conversar com Carlos Carvalho e com Sinara Sandri, que são do Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre, também conhecido como FestFoto POA, que é um dos festivais mais antigos do Brasil. Eu, como tenho feito nas outras entrevistas, vou ler uma pequena, e no caso deles, bem pequenininha, realmente, se comparado com a extensão das suas biografias, vou ler duas microbios aqui deles e também uma microbio, um resumo do festival, e depois a gente entra aqui na nossa conversa, no nosso papo. Carlos Carvalho é fotógrafo, documentarista, cofundador e coordenador do FestFoto POA, produtor cultural há 15 anos, diretor de Relações Internacionais da Rede, que é a rede de produtores culturais de fotografia do Brasil. Sinara Sandri é diretora do FestFoto POA, jornalista, doutora em comunicação e mestre em História com pesquisas sobre visualidade e conflitos urbanos. Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre, FestFoto POA, que aconteceria em março desse ano. E aqui um texto lindo que a Sinara escreveu. Sobre o festival, em todas as edições, escolhemos um tema que dialoga com a conjuntura, sempre tentando mesclar documental, fotojornalismo e fotografia de expressão, assim como revisitar obras de clássicos e abrir janelas de visibilidades para jovens autores. Começamos com projeções por acreditar no conceito de convergência. Fizemos grandes exposições em paredes também, homenagens ao Luiz Carlos Felizardo, ao Cadão, nosso querido Ricardo Chaves, e Gênesis, de Sebastião Salgado, que foi um dos 5 principais eventos culturais daquele ano na cidade. Milhares de visitantes. Em 2019, ocupamos toda a Iberê Camargo com fotografia. Foi um desafio, porque o espaço já é uma experiência para os visitantes. Optamos por ampliações em grande dimensão e sem suporte algum. Uma opção que se mostrou super acertada. Temos uma convocatória internacional, um fotograma livre, que seleciona 20 finalistas. Nos empenhamos muito na leitura de portfólio e temos obtido excelentes resultados. Bom, mais uma vez, obrigado por vocês participarem, Carlos e Sinara. E eu acho que a gente podia começar, tem algumas perguntas básicas aqui que a gente sempre usa para quando a gente faz essas entrevistas. Eu queria começar, talvez, por uma forma um pouco invertida, e começar pelo começo, vamos dizer assim, não pelo começo do festival que vocês organizam tão brilhantemente já há 13 anos, mas exatamente pelos festivais em geral, né? Eu queria perguntar para vocês qual é a função principal de um festival? Sinara. Os festivais têm uma função muito importante, que é uma janela de visibilidade e de intercâmbio. É um circuito importante para revisitar autores, revisitar clássicos e também para a gente ter uma possibilidade de mostra de novos talentos. Para nós, em Porto Alegre, é muito importante porque é uma chance de intercâmbio, basicamente. Então, a gente... E também de criação de uma cultura, né? Tanto de produção... A gente hoje tem autores que são pessoas que começaram a frequentar as primeiras edições do FestFoto, e isso para nós é muito importante, porque também é uma forma de investimento na produção, né? E eu acho que os festivais cumprem bem esse papel. Claro. Eu queria complementar mostrando o lado de políticas públicas, que a gente sempre foi um ator presente, né, no debate nacional e tal. Os festivais, na verdade, acabaram substituindo, na prática, as semanas de fotografia da Funarte, né? Os festivais acabaram herdando essa, que foi o grande impulsionador da fotografia no Brasil, né? Então, ali era o papel do Estado fazendo isso. E aí, quando entram os festivais, é meio que a sociedade civil ocupando esse papel, né? Herdando do Estado esse papel. Mas como os festivais são apoiados financeiramente por lei de incentivo, então, na prática, e aí que eu acho que os festivais tiveram cada um que encontrar o seu caminho, e nós, quando pensamos no festival, nós tivemos que
Nós pensamos bem o que seria o conceito, qual seria o perfil do festival, porque, na prática, o Estado acabou terceirizando esse fomento da fotografia quando financia, mas deixa com que a sociedade civil, através dos festivais, realize, né, o festival. E aí, inevitavelmente, o mercado entrou também nessa história, né? Então, quando existe essa terceirização por parte do Estado, a sociedade civil assume esse papel e o mercado entra financiando, você tem que dizer quem é você, né? Então, isso tudo que a Sinara falou e agora foi um perfil que a gente foi criando. A gente tinha uma ideia básica lá no início, mas ele foi sendo construído. E hoje a gente tem a percepção de que o festival é um festival com um perfil bastante definido dentro da fotografia brasileira. E aí, voltando um pouco também nas funções dos festivais, a Sinara falou um pouco isso e o Carlos também. Quer dizer, qual seria a importância, vamos dizer, dos festivais? Porque essa importância, eu acho que ela foi se modificando, né? O Carlos falou das semanas de fotografia da Funarte, nos anos final de 80, 90, se não me engano, né? E essa importância dos festivais, que é muito evidente, né? Ela também ela se modifica com o tempo, com as novas tecnologias e também com esse espalhamento, se a gente pode chamar assim, dessa cultura fotográfica, né? A partir da internet, que ela vai se capilarizando cada vez mais. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Qual é a importância dos festivais hoje em dia, com toda essa loucura, esse oceano de imagens que a gente vê o tempo todo? Eu aposto na formação de rede, né? Assim, a possibilidade de formar circuitos e dessas obras circularem é muito importante. A gente aposta na formação e no incremento dessa rede nacional e regional e também no intercâmbio em conexões com o circuito internacional, porque é claro que os autores podem fazer os seus próprios caminhos, né? Eles têm talento e expertise para isso, mas se a gente pode estabelecer algumas conexões que facilitem, tornem isso mais rápido e que também interfiram ou incentivem ou de alguma forma tenha reflexo na produção deles, eu acho que é importante. E as conexões, a gente começou a trabalhar com um conceito recuperando o que já é uma cultura, sempre foi uma cultura na categoria, no métier, que era de projeção. Isso é uma coisa que é muito marcado na gente. A gente sempre costuma dizer que a gente não inventou a roda, a gente entrou numa tradição, a gente aproveitou uma tradição que era uma tradição de organização do setor, né? Vem de toda uma cultura de saber que tinha informação e que não tinha canal para veicular e de criar os seus próprios canais. Então, eu acho que os festivais, de certa forma, expressam um pouco isso. Se hoje eles não têm esse perfil, a gente, principalmente, tem essa marca muito forte. É uma herança, é uma cultura que vem do setor, que é muito importante para nós. Criar seus próprios canais de expressão, que não são necessariamente... Se na época, há 30 anos atrás, a gente tinha todos os gargalos da circulação, porque estava muito dominado pelo empresarial do fotojornalismo, principalmente. Claro. A gente tem essa herança de tentar criar esses canais de veiculação de informação, porque, na minha opinião, fotografia é uma ferramenta muito importante para veicular informação e sensibilidade, que eu acho que é isso que a gente precisa hoje, né? Eu queria complementar dizendo o seguinte, eu e a Sinara sempre brincamos que nas relações nacionais, no nosso leque de relações nacionais com os outros festivais, outros estados, nós atuamos para que a produção local aqui no Rio Grande do Sul, que é uma das mais importantes do país, e está fora do mainstream, né?
está fora da coluna econômica, social e cultural que é Rio de Janeiro e São Paulo. E quem mora em Rio de Janeiro e São Paulo não faz ideia de como existe uma barreira muito forte disso aí. Eu sou um carioca, estou morando aqui há 20 anos, e isso para mim é de uma clareza brutal, assim, né? Então, o festival, nas relações nacionais com os festivais, com os encontros, com os agentes, ele sempre atuou nessa visibilidade que a Sinara está falando para a produção local aqui e esse intercâmbio, né? Mostrar para muita gente que aqui na região sul tem uma produção importante, forte, com uma forte presença tanto do fotojornalismo quanto da fotografia de expressão. E quando a gente vai para o ambiente internacional, a mesma coisa, porque o Brasil está fora do circuito internacional. Então, não é à toa que o Festifoto investiu nisso e que hoje, lá fora, nós somos muito referência para os principais locais onde existem festivais, né? E a leitura de portfólio foi um instrumento para isso. Mas atuar nesse sentido, dar essa visibilidade e mostrar que existe uma produção que está fora desse eixo econômico, esse foi um dos principais pontos, um dos principais trabalhos realizados pelo festival. E aí eu concordo com a Sinara, assim, essa é uma marca forte do festival, esse é um perfil que nós imprimimos e que hoje é muito claro no cenário da fotografia brasileira. O Festifoto Poa se caracterizou, né, e se consolidou como uma plataforma para fotógrafos brasileiros, não só do eixo Rio-São Paulo, mas do Brasil como um todo, uma plataforma para se lançarem, e muitas vezes muitos fotógrafos brasileiros começaram a sua carreira internacional justamente por causa dessa leitura de portfólio que o Carlos está falando, né? E vocês têm, inclusive, uma ligação, vocês atuam, como você falou, né? Vocês falaram muito regionalmente também, né? Estimulando os talentos rio-grandenses, por exemplo, a gente pode dizer, né? E tem uma atuação internacional, tem uma ligação com os países em torno do Brasil também, e tem uma ligação específica com Houston, né? Que é um festival também que é muito consolidado em termos de leitura de portfólio como plataforma de lançamento de novas carreiras e novos talentos. É isso mais ou menos, né? Vocês têm uma ligação com Houston que é uma ligação importante. A gente, na verdade, essa ligação, esse entendimento de que havia necessidade de criar essas relações, embora tenha sido muito intuitivo, foi algo que foi ficando bastante claro para a gente, até por perceber que a gente estava fora do eixo principal, né? Então, o que a gente sempre brigou muito para equilibrar e escapar, o Festifoto, desde o início, ele nunca foi, jamais será uma caixa de ressonância do que acontece no Rio e São Paulo. É o contrário. A gente quer que Rio e São Paulo assimile as nossas propostas. Então, quando a gente foi buscar esse leque internacional, a relação com Montevidéu, a relação com Buenos Aires, por Encontros Abertos, a relação com Houston, e depois todas as que vieram, a matriz estava nessa preocupação, né, de não repetir Rio e São Paulo, trazer uma proposta original, e a gente apostou muito nessas relações e todas as consequências que elas podiam trazer para o festival e para os fotógrafos brasileiros. Sinara, quer complementar? Não, acho que é isso. Eu só gostaria de reforçar que a gente tem muito a marca dessa... a gente é meio velho já, né? Então, tem gente que tem... A gente traz muito, é meio que uma tatuagem essa história, né? De como que a categoria se organizava, né? A necessidade de mostrar a percepção de que as pessoas têm mais coisa na gaveta do que o que elas conseguem mostrar. Isso é uma coisa que nos movia para mexer no Festifoto, né? Para colocar no Festifoto. Tu sempre tem muito presente isso. As pessoas têm histórias muito importantes para serem contadas e essas histórias muitas vezes não encontravam essa canal de exibição. Então, isso é uma coisa
se eu te dissesse assim, por que a gente começou, por qual foi a minha motivação inicial do festival, foi primeiro porque eu queria ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Eu acho que o pessoal, eu sou jornalista, sempre trabalhei com texto, mas sempre me interessou o que o pessoal que produz imagem pode contar. E eu acho que essa foi a minha motivação principal de entrar nessa história do Fast Foto, porque eu acho que a experiência de... Isso é um formato que a gente também adotou no Fast Foto, de botar os autores para falar, né? A ideia do autor era para revisitar a obra e era para que eles e elas pudessem contar sobre o que viam, sobre como trabalhavam, porque tem essa ideia, tem essa percepção de que essas pessoas desse lugar, né, de trabalho veem muito e pensam muito sobre o mundo e são muito interessante de ouvir eles falando. Então, para mim, se tu me pergunta assim, por que tu começou a fazer o Fast Foto, a minha motivação principal seria essa, é uma motivação bem pessoal mesmo. Eu sempre gostei de ver e de ouvir o que essas pessoas têm a dizer sobre aquilo. Então, e bom, a partir daí eu acho que tem muito dessa tradição também, né, muito marcada dessa tradição de organização do setor mesmo, que aí é uma coisa que o Carlos traz muito, né, de toda essa vivência que aconteceu no Rio, né, assim, a ideia dos encontros para exibição de material é muito marcado no Rio, né, então acho que a gente junta esses dois vetores aí para fazer a proposição do Fast Foto, e aí depois, bom, foi uma forma de se ajeitando, né, no cenário, mas acho que o fundamental para mim é isso. Teve uma outra coisa, Marcos, deixa eu só dar uma complementada que eu acho importante. Teve uma outra coisa que te investiu muito forte, que foi de tentar quebrar algumas barreiras emocionais, principalmente das novas gerações. Nós batemos sistematicamente na tecla para o fotógrafo daqui, para ele perder o receio de se mostrar para o resto do Brasil, e para o fotógrafo brasileiro ele perdeu o receio de se mostrar para fora do mundo. Porque essas barreiras emocionais, elas são criadas quase que inconscientemente pelo próprio mercado, seja em qual nível for, fotojornalismo, mercado da arte, etc. E essas barreiras emocionais, elas vão sendo criadas sem as pessoas se darem conta. Como a gente sempre teve, a partir do festival, o acesso e a visão a esses setores todos, a gente começou a explicitar isso. A gente começou... Quando a gente faz a leitura de portfólio, a gente prepara os fotógrafos para a leitura de portfólio. Quando acaba a leitura de portfólio, a gente dá um acompanhamento aos fotógrafos que fizeram a leitura de portfólio, a gente quer um feedback deles. E muitas vezes o cara está com um senhor trabalho, está com um trabalho maravilhoso, e ele está com receio. Ele não tem ideia ainda concreta da dimensão do trabalho dele. Então, essas barreiras emocionais também foi um trabalho que o festival fez ao longo do tempo para ajudar todo mundo a decolar. E isso que a Sinara está falando, de a gente abrir a fala, né, para os seus autores, quando a gente criou o projeto Encontro com o Autor, que era uma projeção falada, projetada, com participação do público, a gente se deu conta disso, que era isso que ela está falando. São as antigas terças visuais, quartas visuais que aconteciam dos sindicatos, né? Claro. Então, nós resgatamos algo, é isso que ela falou, nós não inventamos a roda. Nós trouxemos de novo para o cenário, para o palco lá do festival, essa tradição. E quem não quer falar sobre o seu trabalho? É claro que ele está ali se expressando, ele está resumindo uma questão numa imagem, 2, 10, 12, mas ele quer se expressar, né? E muitas vezes, diversas vezes, esses encontros com o autor trouxeram novidades ou insights que a gente não tinha percebido ainda no trabalho do fotógrafo. E aí, quando ele sai de um encontro desse, quando ele sai de um encontro com o público, em que ele pôde se expressar verbalmente e falar mais, ele também é outro fotógrafo, ele também começa a perceber que existem outros caminhos a tomar.
Quer dizer, ele se confronta um pouco, o festival tem essa função, me parece, pelo que vocês estão falando, né? Tem muito essa função de ajudar os fotógrafos a se confrontarem um pouco com o que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata, né? O que é uma coisa curiosa, porque a gente sabe, né, uma coisa bem conhecida, que a primeira fotografia feita ao sul do Equador, em janeiro de 1840, foi feita no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Quer dizer, o Brasil, e para usar um termo bastante, vamos dizer assim, moderno, contemporâneo, que está um pouco na moda, o Brasil tem lugar de fala internacional em termos de fotografia, e mesmo assim a gente ainda tem um pouco esse receio de mostrar os trabalhos, como o Carlos está falando, né, em qualquer tipo de fotografia. Agora, como é que vocês estão vendo assim o festival, o FestFoto e os festivais em geral nesse pós-Covid, esse pós-Covid-19 que pelo número, né, já houve outros 18 e tudo indica que teremos outros. Quer dizer, o nosso mundo não só mudou, como a circulação de fotografias e de imagens e, consequentemente, os próprios festivais e plataformas de exibição de fotografia vão forçosamente terem que mudar. Vocês já conseguem vislumbrar algum horizonte assim, ou ainda está cedo? Não, para mim, eu vejo as coisas em duas perspectivas. Uma é a questão da emergência desse vírus e de meio que um ponto de inflexão na nossa forma de vida. É uma coisa que a gente vem tratando esses processos longos, vamos dizer assim. A pauta da fotografia brasileira está muito associada e muito atenta a vários fatores que estão envolvidos nesse processo longo de produção dessas pandemias e dessas epidemias. Então, eu te diria que, do ponto de vista de conteúdo, a fotografia brasileira tem muito a falar agora, porque a gente começa a pensar em como a gente veio parar nisso, né? Como, afinal de contas, que mundo é esse e tal? E a gente refaz um pouco, a gente revê o nosso acervo e a gente começa a ver vários assuntos que estão relacionados, ou seja, uma era, do nosso ponto de vista, da tentativa do diálogo na conjuntura, né? A gente vai reunindo uma série de trabalhos e de temáticas que estão envolvidas nisso, o que demonstra a produção fotográfica brasileira está muito atenta, né? Assim, são profissionais que estão muito atentos ao que está acontecendo no mundo, e isso é o momento da gente organizadamente rever, né? Assim, a gente estava nesse tema falando em emergências. O ano passado a gente falou de diáspora. O conceito de emergência vem do Boaventura, que é um cara que está falando de novo, né? Assim, o sul da pandemia, né? Nós estamos falando do sul da pandemia, o que está envolvido na constituição dessa pandemia, assim, a constituição dessas vulnerabilidades. Isso é uma coisa que a fotografia brasileira tem muito a falar. Bom, a outra coisa é o evento em si, né? E aí isso nos pega num momento ruim, porque na verdade assim, a gente estava entrando num momento o ano passado foi um momento de experimentar um formato de festival em que a gente estava trabalhando com grandes dimensões e uma tentativa de interação com a obra mais efetiva. E isso é uma coisa que é uma pena, porque assim, esse ano a gente estava com muita expectativa de que assim, aprofundar essas experiências. O ano passado foi muito interessante. A gente assim, teve obras que as pessoas entraram na obra, assim, a obra da Angélica Daza, a obra do Bruno Bernardi, a obra do Pedro Davi, assim, tu via que as pessoas estavam a fim de entrar no quadro, né? E a gente estava com uma expectativa de esse ano, vai ser muito melhor. Bom, com as restrições de público ou de circulação, nós vamos ter que rever isso. Então,
provavelmente vão ter algumas normas que os centros culturais vão ter que assumir e nós vamos ter que nos adequar a isso, do ponto de vista da visitação, né, do público, da experiência do público com a obra. Isso eu não sei como é que vai fazer, mas a gente vai seguir no formato que a gente estava, com obras grandes, e muito provavelmente vai ter menos gente ao mesmo tempo dentro do espaço. Do ponto de vista do evento, do momento em que as pessoas estavam juntas, ou seja, esse intercâmbio, esse caráter de festival mesmo, eu acho que vai ter que ter algumas modificações, porque eu posso estar enganada, mas eu acredito que as pessoas vão ter um pouco mais de resistência com viagens curtas. E os festivais tinham uma agenda de evento, uma agenda muito intensa em pouco tempo. E eu acho que esse é o principal impacto agora que a gente vai ter que resolver, porque eu não sei se as pessoas vão estar muito dispostas a fazer viagens longas com uma agenda tão apertada. Então, eu acho que isso é que a gente vai ter que se adequar. Mas, do ponto de vista do conteúdo, eu acho que nunca tive nunca teve tão na hora de falar, de mostrar, de rever, de trazer esses conteúdos, porque, assim, tem muita coisa para falar e eu acho que as pessoas têm que voltar aos seus arquivos pensando nisso. O que eu já estava vendo, o que eu já estava procurando, o que eu já estava intuindo e que está relacionado com a emergência ou com a implosão desse modo de vida, né? Isso. Como é que isso se insere nessa nova realidade que a gente não sabe qual vai ser. Carlos, você quer complementar? A gente ainda tem uns 2 minutinhos. Queria, realmente, dramaticamente, esse vírus veio confirmar o nosso formato, né? Nós somos um festival que tematiza, cada edição tem um tema, é conjuntural. E isso que a Sinara falou, nós falamos da diáspora, e ano passado a gente fez uma revisão do que se chamava diáspora, do que seria o termo, o que representa o termo diáspora, o que representa o termo migração, né? E foi feito tudo muito a toque de caixa no ano passado, e esse ano é realmente uma pena, porque a gente se preparou muito, e é um festival lindo, maravilhoso, nomes fortíssimos, trabalhos fortíssimos. A gente está falando de territorialidade, estamos falando de ancestralidade, estamos falando de uma América do Sul em chamas. Dentro dessa América do Sul em chamas, o papel fundamental das mulheres, da mulher sul-americana, do rosto sul-americano. E tudo isso ficou em suspenso, pelo menos por enquanto. A gente está trabalhando com a ideia. O festival está pronto. Está pronto para ir para a parede e abrir. Enquanto isso, a gente está preparando o nosso pacote digital. E eu acredito, quando deu o estouro da boiada, e a Sinara pensando, falando, não, vamos nos manter, vamos nos ater à nossa definição temática, né, que a gente vem fazendo há muito tempo. Porque a nossa definição temática é isso que a Sinara falou, traz todos os elementos que nos trouxeram enquanto humanidade para esse momento de agora. Sem dúvida. Claro. Todo esse conjunto de atitudes humanas que acabou gerando essas questões ambientais, sociais, políticas, econômicas, e que o vírus é um resumo, né, violento, dramático, universal, a gente estava tratando, a gente está tratando. Então, vamos nos manter, e o pulo do gato agora é que a gente consiga balancear o pacote digital com a possibilidade de ter ainda o presencial, né? Esse é o nosso equilíbrio atual. É o desafio, acho que de todos os festivais, de pessoas que trabalham com eventos de fotografia no Brasil, é saber qual vai ser a medida desse hibridismo, né, de uma certa forma. Gente, a gente chegou aqui no nosso final. Infelizmente, a conversa sempre muito esclarecedora, muito gostosa e muito informativa também, mas a gente poderia ficar conversando aqui durante muito tempo ainda. Eu queria agradecer muito o Carlos, né, por ter participado, por se dispor. Eu sei que você tem uma reunião daqui a pouco, está com pouco tempo. E a Sinara também, muito obrigado por participar. Vamos ter outras conversas, outros papos, né? E queria agradecer a Sinara por uma coisa muito específica que a gente falou aqui no começo da nossa conversa, antes de começarmos a gravar, de ter na sua parede uma foto do Sérgio Larraín, que é um fotógrafo chileno,
que trouxe para a gente uma coisa muito importante na fotografia, que acho que nesse momento se torna mais importante ainda, que é justamente uma empatia e um afeto, né? É um fotógrafo fabuloso, trabalhou na Magno muitos anos e mais no final da sua vida ficou recluso numa cidade menor. Então, especificamente esse cenário, muito obrigado por fazer o Sérgio Larraín participar da nossa conversa de alguma forma. Que tu vê a importância para a divulgação do conteúdo fotográfico. Esse é o catálogo, né? O jornal do catálogo da exposição. Eu sempre fui dada a recortar e colar, e, enfim. É por aí que circulam as imagens. Exatamente. Obrigado, gente. Até uma próxima. Obrigado a vocês. Abração. Obrigado, um beijo.